Vamos agora ao vivo, gente, lá para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Arthur Cipriani nos aguarda. Arthur, bom dia para você. Não sei se você estava conseguindo acompanhar o Jornal da Manhã. A gente acabou de mostrar uma reportagem sobre o esforço da bancada do Rio Grande do Sul, de senadores gaúchos, para que isso deve realmente acontecer. A Marília trouxe a informação para a gente, para que aqueles recursos que são repassados para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, o benefício de prestação continuada seja dobrado para essas pessoas pelos próximos anos para ajudar nesse processo de reconstrução. Mais cedo falávamos sobre a volta do mercado público do Rio Grande do Sul depois de 40 dias sem condições de as lojas serem reabertas. Alguns lojistas já começaram a voltar às atividades. Queria te ouvir a respeito desse cenário agora em Porto Alegre, na questão das moradias, na retomada do comércio. Muito bom dia a todos. Realmente é uma retomada, é um recomeço, mas ele está acontecendo de forma gradativa. Se você vir a Porto Alegre hoje, a Canoas e a outras cidades que foram extremamente atingidas, como cidades que estão no Vale do Rio Pardo, no Vale do Rio Taquari, em alguns pontos você vai se perguntar, mas a enchente foi semana passada. A enchente aconteceu faz pouco tempo. Isso tudo porque ainda existe muita sujeira, ainda existe muito lodo, ainda existe muito areião, como eles chamam aqui, né? Você vai passar pelas ruas, vai ter aquela poeira parece que estrada de chão batido. Mas isso tudo ainda sem contar o trabalho incansável, né, de todos, sejam voluntários, prefeituras, governo, para poder limpar. Só que é muita sujeira em muitos pontos. Aí o acúmulo ainda é muito grande. Em meio a tudo isso, a vida tenta voltar ao normal. É importantíssimo ressaltar que diversos pontos, estabelecimentos comerciais ainda não voltaram. Ou seja, são muitas pessoas que ainda precisam de ajuda. Se levarmos em conta as pessoas com deficiência, idosos, esse número aumenta, porque em diversos pontos que foram alagados, as áreas habitáveis eram de pessoas que não tinham condições, ou então que são idosos, ou que são aí deficientes, e esse povo não tem mais uma segunda alternativa se não for uma ajuda do governo. Porto Alegre, por exemplo, capital gaúcha, teve a retomada do mercado público de forma parcial, né, gradativa. O segundo andar, onde ficam os restaurantes, voltou a atuar, mas na parte de baixo, somente alguns bares que ficam ao entorno, na parte que vai para fora do mercado público, estão retomando suas atividades. Na parte interna ainda tem muito trabalho e a previsão é só para o dia 15 de julho. Ao redor do mercado público tem feiras, tem outros bares que também gradativamente estão retornando. A própria rodoviária aqui da capital gaúcha já voltou com suas atividades, também de forma parcial. Isso porque o primeiro leva de ônibus que saíam de Porto Alegre para outros municípios aconteceu de forma gradativa. A rodoviária trabalha somente até as 9 da noite, abre às 7 da manhã, e agora começam os ônibus intermunicipais para algumas regiões. Aquelas grandes lotações, passagens que iriam, por exemplo, a São Paulo, a Rio de Janeiro, elas ainda têm algumas adaptações, dependem de outros municípios, como é o caso do município aqui do Litoral Norte, Osório, que dá esse suporte. Então, de forma bem parcial, e para quem está aqui, às vezes parece que está muito mais demorado. Já estamos falando de aí 45 dias desde o início de todos os episódios, então é muito tempo. Tem gente que não voltou para suas casas, tem gente que não tem mais casa para onde voltar. Então, a dimensão do problema ela é muito maior. Ontem conversava com alguns empresários do setor alimentício e restaurantes muito tradicionais, conhecidos aqui em Porto Alegre, que ficavam nas proximidades aí do 4º distrito, que foram totalmente destruídos. E o questionamento era, quanto investimento eu vou precisar para poder reabrir, para poder voltar às minhas atividades? Então, é muito dinheiro que vai precisar vir do governo, é uma realidade isso. Aquele que a gente sempre diz, o dinheiro dos impostos tem que retornar de verdade para o cidadão, a juros que, ao meu ver, não deveriam quase que nem existir, mas é extremamente necessário ter essa condução para poder ter retorno. E, além disso, tivemos essa questão de mais número de mortes, né, que acaba aumentando, subiu para 176 agora, e ainda deve ter mais números nos próximos dias. Este caso de 176 mortes, ele é de um cidadão de Venâncio Aires, que ainda não foi identificado, Venâncio Aires que fica na região do Vale do Rio Pardo, tem Mariante, que foi um ponto que é ao lado de Venâncio Aires, que foi totalmente devastado, tem muitos problemas na região. E ainda isso temos mais um desaparecido, subiu agora para 39, eram 38. Mas, infelizmente, estando aqui no Rio Grande do Sul, vivendo esse momento todo, a gente pode afirmar que teremos muito mais problemas ainda pela frente. Exatamente, né, Arthur? Até porque, como você disse, é assustador o prejuízo, né? O prefeito estimava, inclusive, mais de 100 milhões de reais para a limpeza das cidades, outras cidades a mesma situação. E eu queria que você desse uma noção, você estava falando da retomada parcial,
Como é que está Porto Alegre hoje, o estado? As águas baixaram bastante ou ainda há áreas alagadas? E como você disse, muitas pessoas não têm mais casa para voltar também, né? Isso mesmo. O bairro Sarandi foi muito afetado aqui, por quê? Porque tem um dique que corre por trás dele e tem também a questão do Guaíba. Então ele fica meio que, digamos, em duas partes, ele foi atingido. O Sarandi tem 90 mil habitantes. Desses 90 mil, vamos botar que grande parte foi atingido. Uma boa parte do Sarandi, graças a Deus, não foi. Então, é evidente que você vê a vida acontecendo num ponto e algumas quadras depois você vê a vida recomeçando. Ainda bem que o sinal de luz conseguiu ser restabelecido em quase toda a sua maioria. Há alguns pontos do Rio Grande do Sul ainda sim que estão sofrendo, algumas ruas, avenidas ainda que têm esses problemas, alguns bairros, mas a água, aquela água toda que vem nas imagens que vocês estão vendo aí, isso já baixou. O desmoronamento de terra também já foi alguns pontos resolvidos, só que aí aquela sensação de dormir com um olho aberto e outro fechado, porque nós temos mais chuvas aqui. Eu mesmo agora tive que retornar à minha casa porque eu fui em alguns pontos e não tinha conexão com a internet. O 4G, 5G não estava funcionando. Então, são pequenas coisas que vão se acumulando e aí trazendo mais transtornos para essa retomada. Ontem também estava um cliente nosso aqui e aí conversando com ele, entendendo um pouco, ele me comentou que o sistema que gera as notas, que faz toda essa integração, ainda está apresentando problemas. Então, nem a retomada da venda do seu produto está sendo fácil aí de se ter, de se acompanhar. Por exemplo, nas imagens agora, vocês estão vendo a cidade de Mussum, cidade que é minha terra natal, e ali, por exemplo, se você for lá agora, você vê um trabalho assim, gigantesco de toda a população que está tentando retomar a vida, mas que está sofrendo aí, porque a previsão agora esse fim de semana é de mais chuva, então não sabe o que vai acontecer. Acho que um dos principais pontos que estão sendo tratados agora nesse momento, e mais preocupantes da população, é a incerteza dos próximos passos, devido a tanta sujeira, tanta destruição e a previsão de mais chuva. Arthur Cipriani, eu peço para você continuar. Eu só vou convidar mais uma pessoa para essa conversa. Roberto Mota chegando também. Mota, bom dia, bem-vindo neste sábado aqui ao Jornal da Manhã. Eu vou te pedir um comentário a respeito da situação e depois você já pode tocar uma pergunta, se tiver, também para o Cipriani. E eu queria que você iniciasse esse seu comentário falando sobre a importância de manter todos os brasileiros mobilizados, porque, obviamente, que agora, com o processo de reconstrução já começando, a própria imprensa já dedica menos tempo nos telejornais à cobertura do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E a imprensa tem um papel fundamental na mobilização dessas pessoas também. É importante porque agora, mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa ainda desse apoio, que todos nós nos mantenhamos mobilizados para ajudar nesse processo de reconstrução? Esse é um excelente ponto, Lívia. Bom dia para você, bom dia para o Marcelo, bom dia para o Arthur e para a nossa audiência. O problema não foi embora, né? A gente parou de falar tanto nele, mas o problema continua existindo. O meu comentário é que eu tenho conversado com muitos amigos, muitos conhecidos lá do Rio Grande do Sul, e eu fico impressionado com o trabalho que os voluntários continuam fazendo. Eu tenho visto muitos vídeos, recebo muita informação sobre o que os voluntários estão fazendo na recuperação de residências que foram invadidas pela lama, ajudando pessoas que perderam tudo, de uma forma que me parece que o Estado não está conseguindo fazer. O Estado com E maiúsculo, que eu quero dizer, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual. Os governos municipais ficam muito prejudicados para atuar numa catástrofe desse tamanho. E é justamente essa pergunta que eu queria fazer para o Arthur. Eu queria saber se ele tem visto o trabalho dos voluntários e qual é a percepção que os gaúchos têm da atuação do poder público. Olha, os voluntários, eles são e vão continuar sendo fundamentais nessa reconstrução. Usou-se uma frase muito forte aqui, é o povo pelo povo. E eu posso afirmar que sim, foi o povo pelo povo, eu estava lá, eu presenciei isso tudo e ajudei lá naqueles piores momentos, aquelas 2, 3 noites, desculpem, iniciais, que foi muito complicado, gente, foi muito complicado mesmo. Eu presenciei cenas de ver diversas pessoas fazendo um cordão humano para ajudar a puxar as outras. Eu mesmo estive em alguns pontos levando para um lado, levando para o outro, colocando o carro à disposição, porque se não fosse isso, muita gente teria morrido. Essa é uma afirmação muito forte, mas é uma realidade.
claro, que dentro de uma esfera do nosso estado, que do nosso Rio Grande do Sul, uma esfera que tem aí diversos problemas, como qualquer estado tem. O Rio Grande do Sul hoje não tem o policiamento militar necessário para todo o seu estado. Se nós fôssemos analisarmos em números, né, nós devemos ter, sei lá, 15, 20 mil policiais, hoje devemos ter 30, um exemplo da conta. Então, falta sim apoio. O problema maior foi que aconteceu em todo o estado a mesma tragédia, a mesma catástrofe. Então, não tem como todo o estado estar preparado para esse momento. Então, de novo, o papel dos voluntários, daquele cidadão, daquele empresário que tinha condições, por exemplo, de colocar seu barco, seu jet ski, ou então até mesmo, né, aqueles barcos de lonas, né, aqueles infláveis, colocar à disposição, estar lá presente, salvando as pessoas, tirando as pessoas das casas. Eu sempre ressalto isso quando me perguntam, foi um filme de terror. Foi um filme de terror que, infelizmente, uma série de terror, na verdade. Nós estamos na segunda temporada, ela ainda não acabou. E, infelizmente, nós teremos a terceira temporada também, porque agora vem o repique, como a gente pode chamar, que é a falta de emprego, que é a falta de apoio. E quando a Lívia comenta que a imprensa é fundamental, eu afirmo isso, que ela é fundamental. Muitas pessoas vêm até nós hoje e nos perguntam, Arthur, por favor, vamos divulgar tal coisa, está precisando de tal projeto, está precisando de cesta básica em tal ponto. Porque nem sempre o governo tem braço para atender todo mundo, o que é uma falha de todo o sistema, com todo o respeito a todo o nosso país. O nosso Brasil é gigante, mas em vários pontos ele é desassistido. E a gente tem que entender as verdadeiras demandas. Então, eu vejo o DMLU aqui de Porto Alegre fazendo um trabalho de limpeza urbana que não para, não tem mais caminhões assim, de tanto trabalho que estão fazendo. Mas eu vejo também os voluntários, as pessoas chegando, ajudando a limpar, nem conhecendo a outra pessoa. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para fazer isso, estou aqui para dar um apoio, um abraço, entender o que a outra pessoa precisa. Porque, realmente, é extremamente necessário a sequência dessas atitudes para que a gente possa ter um retorno o mais breve possível. No que cabe a nós, Arthur Cipriani, estamos aqui fazendo o nosso papel de continuar falando sobre essa tragédia e continuar indiretamente cobrando que o poder público faça a sua parte e mantendo mobilizados também esses voluntários. Inclusive, peço para que você volte ao longo dessa edição para a gente falar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Bom trabalho para você, viu? Obrigada.